Meus amigos do meu canal, você que anda assistindo os meus vídeos, quando eu falo de pastor, parece que eu vivo sempre contra pastores, né? É verdade. Uma grande parte da minha vida eu sempre tive muito problema com pastores, com esses homens que pregam a palavra, segundo eles, homens de Deus. Desde a minha meninice, sempre tive problema com eles. Eles sempre, quando eu era pequeno, quando eu era jovem, sempre me causaram alguma, vamos dizer assim, uma confusão na minha mente, pela seguinte forma: eles pregavam algo, mas não viviam aquilo que pregavam. Eu não vou generalizar, porque eu acredito que tenha pastores que são homens de Deus. Mas é muito difícil. Eu pessoalmente, comigo assim, pessoalmente, eu nunca encontrei um que eu possa dizer com firmeza. Eu não dei sorte até o presente momento. E quando eu faço meus vídeos aqui, eu vejo os comentários das pessoas dizendo que eu estou falando mal, que eu estou condenando eles. Não é verdade. Eu não estou condenando eles e não estou falando mal. Estou apenas advertindo aquilo que ele prega. Hoje, quando eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu recebi a ligação de um pastor. E esse pastor, ele sempre vive querendo pregar para nós, para mim, porque ele acha que o evangelho que eu prego não é o evangelho verdadeiro. Porque ele quer que eu demonstre sinais, prodígios, maravilha. E eu não levo para esse lado. Eu só prego a palavra de Deus. E aí eu estava tendo paciência com ele, eu sempre preservei ele. Mas aí hoje eu decidi falar umas poucas e boas para ele. E aí ele desligou o telefone. Eu disse para ele: amigo, você prega uma coisa e vive outra. Esse evangelho que você prega não é o mesmo evangelho que eu prego. Tem muita diferença. E aí ele falou: eu estou chateado com você. Eu estou muito chateado que você está me julgando. E como eu conheço ele, conheço a vida dele, eu falo: olha, você não está de acordo com a palavra. Você é um cego guiando outro cego. Se você continuar nesse caminho, segundo as escrituras, você está indo para o inferno. Segundo as escrituras, não é eu que estou falando. Então as pessoas têm a mania de dizer que eu julgo as pessoas. Eu não julgo ninguém. Eu apenas advirto. O que é você advertir? Eu já fiz um vídeo, está aí no meu canal, que se chama, parece que é advertir e julgar. Mas as pessoas não sabem discernir quando nós estamos falando: olha, não faça isso que vai acontecer isso. Eles, principalmente os pastores, dizem que nós estamos julgando. Eu estou julgando. Não. Eu estou apenas advertindo. Por exemplo, hoje eu adverti esse pastor. Eu falei: meu amigo, se você continuar nessa heresia, enganando o povo, mentindo, vivendo uma vida de hipócrita, você vai sofrer as consequências. E aí ele me disse: você está me julgando? Falei: amigo, eu não estou te julgando. Estou te advertindo. Então toda vez que eu venho aqui, eu falo contra pastores, contra liderança evangélicas, eu estou advertindo. Mas vai chegar o dia que nós vamos julgar, sim. Mas só naquele grande dia, porque a palavra de Deus fala em Coríntios que nós vamos julgar o mundo. Em outras palavras, vai chegar uma época que nós vamos julgar, sim, no dia do juízo final. Mas no momento não, no momento nós estamos apenas advertindo as pessoas. E eu vejo muitos comentários aqui quando eu abro minha caixa de entrada, de religiosos dizendo assim: para de falar mal do seu irmão. Ora, eles não são meu irmão. Meus irmãos, eu pego aquele texto que Jesus
estava num certo lugar e chegaram para ele: olha, está aí fora os teus parentes, tua mãe, teus irmãos. E aí Jesus falou assim: olha, minha mãe, meus irmãos, é todo aquele que faz a vontade de Deus. Então, para mim, essas pessoas que vivem uma vida fora da palavra, mesmo pregando lá em cima, no púlpito, não são meus irmãos. Meus irmãos em Cristo é aquele que obedece a palavra. Esses são os verdadeiros meus irmãos. Então, quando alguém manda um recado para mim que eu estou falando mal de um irmão, eu não estou considerando ele como irmão. Eu estou considerando ele um hipócrita, um fariseu, uma pessoa que está fora da palavra. E também não estou julgando ele. Eu estou advertindo ele conforme está aqui. É aqui que eu me baseio. É aqui que é o manual para saber se a pessoa está dentro ou fora. É que nem a minha vida. Aqui eu sei, pelas Sagradas Escrituras, eu sei se eu estou fora ou estou de acordo com a palavra. E aí esse pastor, né, me ligou falando um monte de coisa. Ele não se conforma porque ele conhece algumas pessoas que se reúnem comigo, que se reúnem conosco para aprender a palavra, e ele tenta desvirtuar. Ele tenta levar as pessoas lá para o ajuntamento dele. Mas como as pessoas, eu não proíbo não, as pessoas podem ir, mas eu ensino a verdade. A pessoa aqui na nossa reunião, eu não fico falando: olha, não vai lá porque lá não sei o quê. Eu não falo isso. O que nós ensinamos aqui é a palavra. Inclusive tem pessoas que fazem parte do nosso grupo, visitam outras igrejas. Aí quando chega lá, elas falam: não, eu prefiro ficar aqui, porque aqui está de acordo com a palavra de Deus. Eu fui lá e eu vi, outro dia um membro da nossa igreja resolveu ir numa igreja, né, que eu considero igreja cada um de nós. Eu não considero templo de tijolos como igreja. Eu acho que dali é um templo, não é igreja. E essa pessoa nossa foi lá. Dois membros que se reúnem com nós. Falei: tudo bem, pode ir. Vê lá, né? E aí saíram escandalizados de lá. Falaram: nossa, eu cheguei lá, foi uma brigaiada, não prega a palavra e não sei o quê. Então, quando eu falo desse povo aí, é porque eu estou advertindo. Então, meu amigo, meu ouvinte da palavra, às vezes você pode pensar: pô, você só vive falando mal. Eu não estou falando mal. Eu estou falando que, de acordo com este manual, eles estão fora. É diferente de eu falar: olha, eu acho que você não sei o quê. Ou eu falar assim: olha, de acordo com isso aqui, você está errado. Olha, de acordo com isso aqui, se você continuar, você vai para a perdição. Eu estou julgando? Não. O que eu quero dizer é o seguinte, que as Sagradas Escrituras, ela não esconde nada. O apóstolo Pedro, certa vez, foi repreendido pelo apóstolo Paulo. E aqui nas Escrituras, as Escrituras têm um cuidado de não passar a mão na cabeça de ninguém. E muito tempo da minha vida, eu fiquei fora dos caminhos de Deus exatamente porque eu vi os pastores vivendo uma vida totalmente fora daquilo que pregava. E depois, quando eu ia falar desses pastores, eu sempre fui de falar, eu sempre vi eles acobertar uns aos outros. Não sei o que, não pode estar falando. Eu falei: não, a palavra de Deus não ensina assim. As coisas de Deus têm que ser transparentes, tem que ser aberto, não tem nada que esconder. Eu fico muito com o pé atrás quando essas igrejas, dita igreja, eles fazem tudo fechadinho. Para que isso? Se a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo, se nós somos o sal da terra, a palavra de Deus diz que nós somos como luz que não tem que ficar embaixo, mas tem que ficar em cima, para todos verem. E essas igrejas às vezes não abrem suas contas, faz aquelas reuniões secretas que eu já vi, que eu conheço. Suas reuniões, ninguém pode participar, porque lá sai quebra-pau mesmo. E aí quando eu venho falar aqui na internet, eles me criticam que eu estou julgando. Ora, se você lê essa palavra de Deus, se você ler, você vai ver que todos os santos que nós consideramos santos, foi revelado os segredos deles para nós, o lado negativo. Entendeu?
Então, quando eu me propus a seguir aqui esse manual, eu falei, não. Por isso que eu tomo cuidado. Aí você pode estar falando, ah, mas e se falar de você? Se eu tiver errado, pode falar. Por isso que eu tomo muito cuidado. Que eu morro de vergonha se eu tiver em falha alguma coisa. Eu acho que eu não sei onde botar minha cara. Por isso que quando, certa vez, eu conhecia a verdade, né? Mas eu nunca me intrometi de assumir o compromisso. Certa vez fui convidado. Ah, você não quer ser pastor aqui? Nossa, você conhece? Eu falei, não. Por isso, por conhecer isso aqui, que eu não quero ser pastor, não quero ser liderança. Porque eu não estou sendo exemplo para ninguém. O dia que eu resolver aceitar isso aqui, praticar na minha vida, aí é diferente. Mas no momento, não. Então eu lia tudo, mas eu falei, por enquanto eu não quero não. Por enquanto eu não quero. Eu fui adiando. Aí quando eu resolvi mesmo, eu falei, não, agora sim, agora eu posso, agora eu prego aqui. E eu tomo muito cuidado. E eu acato o conselho das pessoas. Às vezes tem pessoas que chegam e falam, cuidado assim, é verdade, vou tomar cuidado. Eu não fico jogando as coisas, eu não gosto que fica jogando as coisas por debaixo dos tapetes. E eu vejo que os líderes, os pastores, eles acobertam muitas coisas. Eles não acreditam quando a gente fala, eles não procuram nem investigar. É isso que eu fico pensando, que esses homens são os fariseus dos dias atuais. Inclusive faz quase 2 anos já, que eu comecei a fazer os vídeos. O primeiro vídeo que eu fiz, eu não tinha muita familiaridade com o YouTube, eu fiz um vídeo chamado Fariseus nos dias atuais. Aí eu conto uma experiência que eu tive quando eu estava no Nordeste, no meio dos pastores lá. E eu vejo os comentários dos nossos ouvintes que assistem o canal do YouTube, e eles não conseguem entender que eu não estou falando mal dele, eu estou mostrando a verdade. Ora, se eles falam que é de Deus, por que fica tentando esconder? Então são hipócritas. Essa é a minha dificuldade. Então eu sempre tive dificuldade com o pastor. Eu gostaria de encontrar um homem sincero mesmo, pessoalmente. Pode ser que tenha por aí, aquele homem sincero, que tenha sensatez, que fala, não, é verdade, nossa, tal. Não, mas eles vivem cobertando uns aos outros. Aqui na internet tem um pastor, eu gosto muito dele, o pastor Moabel. Ele fala nos vídeos dele, por isso que talvez ele não seja muito bem quisto entre os seus colegas. Eu não conheço ele pessoalmente. Ele mora nos Estados Unidos. Eu gosto dos vídeos dele, né? Que ele não tem medo de falar. E ele fala mesmo. Então, ouvinte, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não estou julgando ninguém. Eu sou contra as atitudes desses homens. São os homens verdadeiros e hipócritas. Está lá na frente mentindo. Vive uma vida completamente destruída. Esse que me ligou hoje. Eu não quero entrar em detalhes, já falei alguma coisa. Mas é um homem que tem uma vida, era melhor que se ele abandonasse os púlpitos. Mas por causa do dinheiro, ele não abandona. Então eu luto contra esses homens. Por isso que quando eu prego o evangelho, eu não cobro nada. Quando eu pregava o evangelho lá no Nordeste, certa vez fui pregar numa igreja, já veio com aquele dinheirinho, tudo contadinho para mim. Falei, obrigado, amigo, não quero não. E aí eles vinham com dinheiro para mim, obrigado, amigo, muito obrigado. Eu prego o evangelho, de graça eu recebi, de graça eu dou. E não pretendo nunca receber dinheiro deles, de igreja, de nada disso. Pelo contrário, por isso que eu trabalho, eu ponho minha mente para funcionar. Eu sigo o exemplo do apóstolo Paulo. Trabalho com as minhas próprias mãos. Se eu puder, eu boto, igual eu coloco do meu bolso. Porque essa é minha fé, é nisso que eu acredito. É nisso que é a minha vida. Então, quando eu falo de pastores, eu não estou julgando eles, eu estou advertindo que quando eles assistem esses vídeos aqui, que eles põem a barba deles de molho, porque eles sabem muito bem que vai vir um juízo pela frente, e o juízo será sem misericórdia, porque eles sabem disso aqui, sabem muito bem. Então, eu espero que esse vídeo aqui tenha feito você entender quando eu estou falando dele. Eu estou falando para advertir. Nada mais, nada menos. O julgamento vai vir depois, lá no final, no dia do grande juízo. Pense nisso.